Olá, alunos da B31, professor Anderson de volta para mais uma aula de matemática aqui na nossa plataforma. E o assunto de hoje, ele é um assunto que a gente vai utilizar muito no próximo ano. Muito, assim, bastante mesmo, tá? Mas que a gente já pode começar entendendo ele nesse ano. Ele se chama mínimo múltiplo comum. Lembra que a gente olhou numa das nossas aulas os múltiplos de um número? Pois então, falar em mínimo múltiplo comum é encontrar o menor múltiplo em comum a dois ou mais números. Falar em mínimo múltiplo comum é pensar... Opa! Tava com saudade de escrever cursivo. É pensar o menor múltiplo em comum a dois ou mais números. Como assim? Por exemplo, vou começar com um exemplo, tá? E depois a gente vê e explica um pouco mais. Eu quero saber quem é o menor múltiplo em comum entre 6 e 8. Eu quero saber quem é o menor múltiplo em comum entre 6 e 8. Tem duas maneiras diferentes da gente fazer isso. Vou mostrar as duas para vocês, tá? Vamos relembrar o que são os múltiplos. Múltiplos de 6. São os números da tabuada do 6. 0, 6, 12, 18, 24. Certo? Então vamos lá. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim vai. Lembrar dos múltiplos? Quem são os do 8? 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim vai. O menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo em comum a dois ou mais números. Então, se eu quero saber quem é o menor múltiplo em comum do 6 e do 8, claro que eu não vou pegar o 0, né? 0, óbvio, 0 é 0. Eu quero saber quem é o primeiro número que está em comum nas duas tabuadas. Vamos ver. 6 não é, 12 não é, 18 não é. Opa! Olha o 24 aqui. 24 está na tabuada do 6 e está na tabuada do 8. Então, o menor múltiplo em comum de 6 e 8 é o 24. Facinho, né? Facinho assim. O problema é se são 3, 4 números. Mas assim, facinho. Facinho mais ou menos, tá? Que a gente tem que prestar muita atenção nos números primos. Olha como as coisas começam a se misturar. Tudo se mistura. Porque se os números forem primos, aí isso aí pode ir muito longe. Certo? Então tá. Essa é a primeira maneira de resolver. Vai lá e escreve todos os múltiplos. E acha
o primeiro que se repete. A segunda, eu vou escrever aqui, ó. Podemos comparar os múltiplos. E aí é isso. 24 é o primeiro e menor múltiplo comum diferente de zero. Podemos também decompor em fatores primos. Lembra de decomposição em fatores primos? Só que, dessa vez, ao invés de decompor o número sozinho, olha lá, ó, a gente sabia fazer a decomposição do 6. 6 dá para dividir por 2. Lembra dos números primos? Primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Era as que a gente tinha que gravar. Ó, 6 dividido por 2 dá 3. Depois só por 3 que dá 1. O 8 dava por 2 que dá 4. Por 2 que dá 2. Por 2 que dá 1. Só que agora a gente vai fazer o seguinte. Ao invés de decompor assim, um de cada vez, a gente vai decompor junto. Como assim, senhor? Olha só. Decompor junto. 6 e 8. Tem alguém aí que dá para dividir por 2? Tem. O 6 dá para dividir por 2, que dá 3. O 8 dá para dividir por 2, que dá 4. Tem alguém aí que ainda dá para dividir por 2? Tem. O 4 dividido por 2 dá 2. O 3 não dá. Quando não dá, eu copio. Tem alguém aí que ainda dá para dividir por 2? Tem. O 2. O 2 dividido por 2 dá 1. Quando chegar no 1, acabou. E o 3? Não dá. Eu copio. E agora, ainda tem alguém que dá para dividir por 2? Não. E por 3, que é o próximo primo? Tem. O 3. Dá 1. Acabou. Acabou esse, acabou esse? Acabou todo mundo. Vamos olhar quem é o MMC? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não é 6, cuidado, é vezes, não é mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Deu o mesmo. Ah, senhor, mas esse aqui é mais fácil. Às vezes. Às vezes esse é mais fácil. Às vezes esse é mais fácil. Tudo vai depender dos números que a gente está trabalhando, certo? Então, a gente pode comparar os múltiplos, bem torto, né? Ou decompor em fatores primos. São os dois jeitos de resolver. Dá um pause e copia, eu vou botar outro exemplo. Olha só, vamos para o nosso segundo exemplo. Tá? O ônibus A, ele passa de 10 em 10 minutos. O ônibus B, ele passa a cada 12 minutos, de 12 em 12. Se passarem juntos agora, quando é que eles vão passar junto novamente? Bom, isso aqui é um problema de MMC. Por quê? Como assim, senhor? Como é que isso é um problema de MMC? Claro,
De 10 em 10, eu não estou fazendo os múltiplos de 10? De 12 em 12, eu não estou fazendo os múltiplos de 12? Então, quando é que vai ser igual? Ah, igual é o NMC. Então, olha só. Múltiplos de 10. 10, tirei o zero, tá? Que é o agora. 20, 30, 40, 50, 60, 70... Tá, vou parar aqui no 60. Múltiplos de 12. Um é de 10 em 10, outro é de 12 em 12. 12, 12 mais 12 dá 24, mais 12 dá 36, mais 12 dá 48, mais 12 dá 60, mais 12 dá 72. Já apareceu aí quando é que eles vão passar juntos novamente? Sim, né? Ó, em 60 minutos. Quanto é 60 minutos? 1 hora. 60 minutos. Daqui 60 minutos eles vão passar juntos novamente. Será que dava para fazer por decomposição? Dava. Olha só. Tem alguém aí que dá para dividir por 2? Tem. O 10 por 2 dá 5. O 12 por 2 dá 6. Ainda tem alguém que dá para dividir por 2? Tem. O 6 dá para dividir por 2, que dá 3. O 5 não dá. Vou copiar. E agora, por 2 ainda tem? E por 3? O 3 dá para dividir por 3. O 5 não dá. Vou copiar. Tem alguém aí que ainda dá por 3? E por 5? O 5, que dá 1. Olha lá. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vou dar uma dica aqui que facilita um monte, tá? Toda vez que a gente tem um 2 e um 5, a gente separa. Por quê? 2 vezes 5 é 10. E qualquer coisa vezes 10 é só colocar 0 no final. Então aqui, ó, vai ter 0 no final. 2 vezes 3, 6 com 0 no final, 60. 60 minutos. Fácil e fácil, né? Os dois jeitos são fáceis. Tem outro lugar onde a gente pode usar isso? Tem. Exemplo 3. Olha só. Lembra que a gente fez 5 sextos menos... sextos não gostei. 5 nonos menos 1 sexto. Agora gostei. E que a gente tinha que achar a fração equivalente para poder somar, porque não estava equivalente aqui, não estava cortado certo. Como é que vocês faziam? Os múltiplos de 9, os múltiplos de 6, 9, 18, 27, 6, 12, 18. Achou? O que vocês estavam fazendo já e nem sabiam? NMC. Ah, então eu podia fazer assim? Podia. 6 por 2 dá 3. 9 não dá. Agora dá por 3, ó. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Acabou. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Ah, então, ó. 5 nonos para 18 é vezes 2. 5 vezes 2, 10. 1 sexto para 18 é vezes 3. 1 vezes 3, 3. 10, 18, menos 3, 18. Que vai dar 7, 18 avos.
Vocês já estavam fazendo MMC e nem sabiam. Viu só? Vamos copiar o exemplo 2 e o exemplo 3? Bora lá. Então, turma, para concluir, né? Vamos fazer duas atividades bem simples. Primeira, completar. Quem são os múltiplos de 8? Vai lá, coloca 0, 8, 16. Tá. Quem são os múltiplos de 18? 0, 18, 36. Quem é o múltiplo em comum? Aí vai procurar até achar. 20 e 30, 14 e 35, 18 e 20. Presta atenção, ó, 18 já está aqui, 20 já está aqui. Vai ficar fácil. Depois, por decomposição, 5 e 7, 4 e 8, 9 e 10. Ó. Faz essas duas atividades, bate aquela fotinha, manda para mim lá no aplicativo, que eu corrijo e está validada a aula. Certo? Até o próximo vídeo, eu vou falar sobre MDC. Tchau, tchau. Ó, pause.